Olá, meu amigo, minha amiga. Com tanta coisa importante acontecendo no Brasil e com tantas tragédias que nós conseguimos superar, tanta gente ruim que a gente conseguiu evitar que permanecesse no poder, nós estamos vendo aqui no Brasil uma tarefa fundamental de todos nós, que é a defesa da nossa democracia, através da defesa da Constituição do nosso país. Isso porque essa gente que ajudou a matar mais de 750 mil pessoas aqui no nosso país, que tentou destruir a nossa democracia, eles não pararam, não. Eles continuam aí, através de juristas, entre aspas, tentando deformar princípios constitucionais para as pessoas que o seguem, causando confusão nos debates públicos aqui no nosso país, como se fosse permitido que parlamentares eleitos tivessem uma carta branca para a prática de crimes. Eles querem um habeas corpus para cometerem as maiores insanidades, com consequências muito graves contra nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade. Eu vou desmontar aqui com vocês algumas coisas que alguns desses personagens estão espalhando aí, porque, olha, alguns deveriam ter sua carteira da OAB rasgados, né? O concurso que eles passaram para algumas instituições ser auditado, porque não é possível. Ou é gente que está numa ignorância jurídica, ostentação profunda, ou são pessoas que simplesmente enveredaram de uma forma descarada para o universo do crime. Bom, vou conversar com vocês, mostrar aqui algumas cenas e trazer algumas informações muito importantes, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, e aquela atividade fundamental, né? Dê seu joinha, seu comentário e venha também para o nosso clube de membros, se você puder. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, o Brasil tem muitas discussões importantes, algumas foram interrompidas porque elas estavam crescendo, mas hoje a Folha de São Paulo fez essa matéria com a Mônica Bergamo. Fim da escala 6x1 tem apoio de 70% da população e agrada à esquerda e à direita, segundo pesquisa. A maior parte dos entrevistados diz que produtividade cresceria com redução na jornada de trabalho. Gente, que pauta positiva! A gente comentou isso aqui desde o começo no nosso portal, que seria uma situação para o governo federal, o governo Lula, entrar de cabeça. As situações remanescentes, os ajustes poderiam ser equacionados. Com detalhe, o governo não precisaria gastar nada, não tem questão orçamentária envolvendo isso. São apenas debates e estudos que mostrariam que essa seria uma medida popular e muito benéfica para o povo brasileiro. No entanto, como o governo não tem comunicação, o presidente da República ele fala esporadicamente quando vai em alguns eventos, né? E nós ficamos aqui com essa tarefa de pesquisar, de buscar o que é que o governo está fazendo. Então, as pautas negativas que são colocadas pelos veículos de comunicação como porta-vozes dos mercados acabam ganhando maior destaque. E aí o governo fica refém das pautas negativas e nós aqui que comentamos os assuntos do dia somos obrigados também a ficarmos sócios nesse tipo de cativeiro das pautas que são jogadas para todos os lados. Então fica o registro aí para a gente não esquecer que essa é uma questão muito importante, não para o governo, mas importante para o povo brasileiro, para a sociedade, para o desenvolvimento do nosso país, para uma melhor condição de vida dos brasileiros, né? Então, esse assunto aí nós vamos jogar peso para que ele volte com força total. O clã Bolsonaro continua tentando aí com histórias da carochinha para dizer que o papai não é o criminoso que o papai é. Quem seria o ditador do Brasil, diz Flávio Bolsonaro sobre o plano de golpe. Ô Flávio Rachadinha, tem alguma ditadura que surgiu no mundo que o ditador já estava ali garantido no cargo de ditador, né? Tudo foi parte de um processo que tem muitos elementos. Ele está querendo tirar o papai dele da reta, como se o papai dele não fosse o principal beneficiário dessa história toda. Mas não vai colar não, já já o papai vai estar sentado direitinho no banco dos réus e aí a gente vai ter muitos debates sobre o que vocês andaram fazendo contra o nosso país e a nossa sanidade física e mental. Os canais de direita entram agora com a defesa incondicional da liberdade de praticar crimes desde que você seja parlamentar. Se você conseguir se eleger parlamentar, você pode praticar crimes que você está liberado, né? Independente do tipo de crime, porque eles estão achando agora que a imunidade parlamentar, a leitura que eles fazem da Constituição, do artigo 53, que os parlamentares seriam invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos,
É um direito absoluto, só que não existe direito absoluto na nossa Constituição, gente. Nem o direito à vida. Porque se o direito à vida fosse um direito absoluto, se alguém fosse te matar, né, você não poderia exercer a legítima defesa, você teria que ir para a cadeia. Porque você, para defender a sua vida, se a vida é um direito absoluto, você não poderia tirar a vida de uma outra pessoa, você iria para a cadeia. Então, gente, eu estou citando aqui uma questão fundamental, né, quando a gente fala de direito à vida, só para ilustrar que se o direito à vida não é um direito absoluto, porque comporta algumas exceções, o que dirá então do direito a exercer uma opinião? Se essa opinião for um crime, se essa palavra indicar para outras pessoas, estimular pessoas a praticarem crimes, se essas palavras induzirem uma mudança na realidade social de uma forma negativa, de uma forma destrutiva, obviamente que isso não está protegido pela Constituição. O parlamentar não tem o direito absoluto de praticar qualquer crime pelo uso da função que está exercendo ali. No entanto, a gente vê canais de direita, como esse te atualizei, assim particularmente preocupante quando o ministro de um governo vai até a sede do parlamento e diz a deputados que eles estão sujeitos a consequências criminais dependendo do que falarem na tribuna da Câmara. Sim, por isso que o Código Penal tem um capítulo que é dedicado aos crimes contra a honra. Os canais de direita vão falando todo tipo de insanidade, de besteira, né? Esse canal aqui do Alexandre Garcia veio com essa patifaria, com essa palhaçada aqui. Ele colocou aqui, sumiu até da minha tela aqui, gente. Deixa o Alexandre Garcia para lá. Vamos entrar aqui no Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol, ele, diante de uma situação que o Marcel Van Hatten, que pegou uma foto de um delegado da Polícia Federal, expôs a foto desse delegado da Polícia Federal, ofendeu esse delegado da Polícia Federal, expôs esse delegado da Polícia Federal a uma série de situações constrangedoras, a família do delegado da Polícia Federal, a segurança dele, enfim, eles acham que isso está permitido. E aí o Van Hatten, quando lá na Câmara, estava interpelando ali o ministro Lewandowski, quis dizer que ele tem o direito de fazer esse tipo de coisa. E o Lewandowski explicando para ele, olha, o direito não é absoluto, isso aí, o parlamentar não pode usar esse direito de falar coisas na Câmara para praticar crimes. Mas ele, não, eu posso sim, a Constituição está me dando esse direito de forma absoluta. Se eu estou cometendo crime, por que vocês não me prendem? Então eu estou cometendo crime, eu estou em flagrante, eu tenho que ser preso. E aí, gente, vem as ignorâncias todas que a gente tem que desmontar a partir do Dallagnol, né? Vamos ver aqui que o Dallagnol anda falando por aí. Vamos lá. Entre na cara dura e joga a imunidade parlamentar no lixo. E com ela, adivinha, joga fora um livrinho chamado Constituição. Gente, eu tô extremamente revoltado com o vídeo que eu assisti e acabei de reassistir e que eu vou mostrar para... Ele assistiu 3 vezes o vídeo, mas ele está mostrando que é um tapado, ignorante, né? O senhor Dallagnol. O senhor fez faculdade de Direito mesmo? O senhor conseguiu passar em concurso público falando essas coisas que o senhor está falando? Bom, vamos lá desmontar aqui o que ele andou falando, né? Vamos lá. Para você. Não é pouco revoltado, é muito revoltante. É o ignorante ostentação revoltado, é uma categoria, né? Ontem à noite eu postei aqui no canal um vídeo sobre... Aí ele vem falando, aí gente, vamos pegar aqui algumas coisas que ele falou, vamos pegar aqui essa aqui, vamos lá. Civilizada. E se a conversa fosse sempre civilizada, para que os parlamentares precisariam de imunidade? E que Lewandowski disse que o parlamento é um ambiente onde foi pensado pelo legislador constituinte aqui no Brasil, em quase todos os lugares do mundo, né, que a pressuposto é que você está diante de pessoas civilizadas, que dentro do parlamento as pessoas vão se comportar conversando, dialogando, debatendo. Aí ele está dizendo, não, se fosse só um lugar civilizado, não precisava lei, todo mundo precisava, só se regeria ali pela sua civilidade, né? Santa ignorância, santa estupidez, né, criatura? É claro que eles não precisariam. Se existe imunidade, é porque a lei está entendendo que os parlamentares não devem ser processados por eventuais crimes contra a ONU que eles cometam. Então, quer dizer, então a Constituição está dizendo que o parlamentar não pode ser processado, não poderia ser processado por eventuais crimes. Então, ele tem o direito de praticar crimes, né, senhor Dallagnol? Exercício do cargo, justamente para dar liberdade para eles defenderem as posições dos seus eleitores. Senão, para que existe imunidade, inclusive para fins criminais?
Senão você... Imunidade para fim criminal. Então, quer dizer, para o cara praticar crime está liberado, né? Segundo a cabecinha da criatura aqui. Gente, me desculpe aqui a ironia, mas, olha, eu dei aula durante muitos anos, décadas, aí a gente vai vendo uma pessoa que foi procurador da República, né? Foi do Ministério Público Federal, o cara vir falar uma série de insanidades, é um negócio lamentável, né? Primeiro, foi na tribuna, e segundo, era relacionado ao mandato. E a terceira mentira é quando ele diz que a imunidade parlamentar não seria um direito absoluto. É sim, ministro, isso quem está dizendo não sou eu, como eu mostrei, quem diz isso é a própria jurisprudência do STF. Olha só, gente, vamos esclarecer algumas coisas aqui, muito importantes, tá? O parlamentar, ele não tem o direito absoluto de falar qualquer coisa, porque muitas vezes a pessoa ataca a honra. Por exemplo, o crime de racismo é um crime contra a honra, porque é um crime de injúria qualificada pela característica da etnia, da raça, da origem da pessoa. Se o Dallagnol estiver certo, se esses parlamentares estiverem certos, então o parlamentar poderia, na tribuna, fazer apologia do racismo, a discriminação em função da raça das pessoas, em razão da origem. Fazer um ataque a nordestinos, a pessoas que nascem no norte, a indígenas, a pessoas que nascem no sul, pessoas em razão da sua religião, pessoas em razão da sua etnia, fazer apologia a favor do nazismo. Então poderia tudo. E aí as consequências desse tipo de fala? As consequências práticas que uma pessoa, no uso dessa prerrogativa, poderiam acarretar as pessoas. Bom, mas a Constituição está dizendo que o cara tem direito de falar qualquer besteira. Não tem não, gente. Sabe por quê? Porque na própria Constituição, aqui no artigo 5º, inciso 10, nós temos essa disposição aqui, ó, que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, o artigo 53 da Constituição está em confronto com o artigo 5º. Só que o artigo 5º é uma cláusula pétrea, é um direito que, do ponto de vista do estudo do direito constitucional, vem antes, em relação à preponderância desse direito, ao artigo 53. Tanto é que ele foi escrito antes, num capítulo que vem antes de um assunto que é fundamental aqui no nosso país. Então, o constituinte, ou analista, o jurista, quando for analisar um eventual conflito entre esse direito do parlamentar de ofender a honra de uma pessoa e o direito da honra previsto com uma garantia no artigo 5º, entre esses conflitos, ou esse conflito entre esses dois direitos, o mais preponderante é o direito que está no artigo 5º. Então, por todas as razões técnicas, filosóficas, hermenêuticas, o artigo 5º, o direito à honra, à privacidade, à sua intimidade, está preservado e não pode ser atacado por nenhuma outra esfera, sobretudo aquele que tem a responsabilidade de estar no parlamento brasileiro. Mas o senhor Deltan Dallagnol não sabe isso, o senhor Alexandre Garcia não sabe, o pessoal da Revista Oeste, essa gente ainda não sabe o que é a Constituição. Eles querem simplesmente o direito de praticarem crimes. E o Van Hatten não foi preso em flagrante, como ele ficou dizendo, porque também é outro ignorante. Porque os crimes contra a honra, em regra, como ele atacou o delegado da Polícia Federal, eles dependem de uma iniciativa da pessoa que foi ofendida. Então, nenhuma outra pessoa pode prender uma outra por estar agredindo uma terceira pessoa. Só a pessoa que está sendo ofendida. Gente, é muita ignorância. E aí a gente está aqui para dissipá-las, né? Pelo menos tentando, porque a ignorância e a ostentação ela está muito tóxica ultimamente. Eu vou ficando por aqui, mas a gente vai voltar novas vezes a esses assuntos aí, tá legal, gente? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau!